Saudações, companheiros! Nessa nova apresentação, falaremos sobre o planejamento das sessões. Imagino a situação de muitas sessões em que se limitam a fazer seus planejamentos dentro do ciclo de programa. Sendo que os ciclos de programa são de prazo muito curto, elas não conseguem, de fato, realizar um planejamento de uma grande atividade por causa do pequeno tempo de preparação. Muitas sessões, então, acabam dependendo de grandes atividades regionais para que elas possam fazer aventuras maiores do que ficar limitados a um ou dois sítios que são seus lugares preferidos de acampamento, um ou dois lugares que costumam fazer uma excursão e fazer essa repetição contínua, constante, ano atrás de ano, sem ousar. Essa apresentação faz parte da sequência de vídeos para dirigentes institucionais, mas, em particular, servirá também para escotistas de sessão. Meu nome é Ricardo Coelho dos Santos, eu sou IM escoteiro, mas tive a grande oportunidade e prazer de ter sido chefe de sessões em todos os ramos. Portanto, vamos lá. Vejamos como se faz o planejamento anual das sessões. O planejamento anual das sessões é um dos insumos necessários para o planejamento anual do grupo escoteiro. Sendo uma sessão escoteira autônoma, fica muito mais fácil. O planejamento da sessão confunde-se com o planejamento como um todo. Mas, para um grupo escoteiro onde há mais de uma sessão, então é importante que cada sessão apresente o seu planejamento para, no final, se estabelecer um planejamento único para o grupo escoteiro, respeitando, logicamente, o que cada sessão planeja fazer durante o ano. Sobre planejamento, vamos ver algumas frases que já foram ditas. A primeira é essa: aventura é resultado do mau planejamento. Foi dita por Roald Amundsen, esse cidadão aí, que foi o primeiro homem a conquistar os dois polos da Terra. E essa outra frase, justamente isso que consiste o escotismo. Para o jovem é aventura, para nós, adultos, é educação. Retirada da apostila do curso intermediário para dirigentes da região do Espírito Santo. Vamos comparar agora algumas visões. A visão para o jovem é que o escotismo é uma grande aventura e onde ele experimenta o seu progresso em preparo e conhecimento, liderança e responsabilidade e nas noções de planejamento. Para o escotista, ele deve ter grande responsabilidade. Deve ter preparo e conhecimento prévios para ficar diante da sessão, mostrar liderança, ter grande noção de planejamento e ter cada vez mais criatividade e inovação. Uma boa sessão, ela tem atividades criativas, inovadas para serem atraentes e variadas. O que entra no planejamento de uma sessão? Entra aquilo que foi planejado no ciclo de programa, o que foi planejado no grupo escoteiro e outras atividades que hão de afetar a sessão. O ciclo de programa tem como característica ser de curto prazo e a sua participação é totalmente interna à sessão, enquanto que o planejamento do grupo é fruto de um acordo geral dentro da unidade escoteira local, com participação de todas as sessões, e outras atividades que são previstas em médio prazo, ou oportunidades que surgem. Muitas vezes a gente tem um planejamento já feito, surge uma oportunidade muito mais interessante que faz valer a pena a gente prejudicar o nosso planejamento com postergação ou mesmo cancelamento para aproveitar uma oportunidade
que há de ser mais interessante do que aquilo que se pensava fazer antes. Então, o que entra principalmente no planejamento das sessões? O ciclo de programa e o seu planejamento anual. Pontos comuns entre os planejamentos são as atividades externas, progressões, atividades variáveis, tudo dentro de um processo democrático. Esses são os pontos comuns para os dois planejamentos, tanto de grupo como de sessões. Atividades externas, progressões, atividades variáveis e o processo ser democrático. Se compararmos o ciclo de programa e o planejamento anual no que tange à sua importância, o ciclo de programa começa a pesar a seu favor o fato de ser em curto prazo, ter maior detalhamento e ter pouca complexidade. Enquanto que o planejamento anual tem prazo prolongado, envolve um panorama mais generalizado e acaba se equilibrando com o ciclo de programa porque nos permite atividades complexas. Grandes discussões, grandes acampamentos em lugares longínquos. Então, comparando também os resultados, o ciclo de programa tem seu sucesso dependendo exclusivamente da qualidade da sessão e, com um pouco mais de experiência, os jovens, incentivados pelos adultos, logicamente, realizam excelentes atividades dentro de um prazo relativamente curto. Enquanto que o planejamento anual tem seu sucesso dependente não só da sessão, mas às vezes um pouco de escotistas de outras sessões e também da diretoria da unidade escoteira local. Com o tempo, uma sessão desenvolve atividades relativamente complexas dentro do prazo adequado. Então, vamos nos focar apenas no planejamento anual. Colocando o nosso foco no planejamento anual e vendo de mês a mês o que será realizado, nós temos os seguintes itens a serem preenchidos. O primeiro, atividades que faremos durante o ano. As atividades a gente deve marcar as datas do ciclo de programa logo no planejamento anual. Grandes acampamentos complexos que não dá para se planejar em 3 meses. Depende às vezes de mais tempo. Excursões e passeios especiais. Por exemplo, daqui de Vila Velha, uma pessoa quer fazer uma excursão lá em Bonito. Não dá para planejar isso em 3 meses. Muito dificilmente se consegue fazer isso. Grandes atividades de boa ação, que muitas vezes dependem de outras instituições, depende de negociação, datas para fechar isso. Mutirões nacionais, que já estão planejados previamente para a gente colocar na nossa programação anual, e outras atividades nacionais, regionais ou locais. Devemos também colocar progressões. O que a gente consegue prever nas progressões dos jovens? Veja bem, quando a gente fala isso, não quer dizer que nós vamos fazer algo preciso, exato, de maneira nenhuma. Nós estamos colocando como progressões aquilo que a gente espera de acordo com o comportamento dos jovens dentro da nossa sessão. Então, a gente deve colocar os números de etapas de progressão, de jovem a jovem, quanto que cada um vai ganhar, cada progressão, cada insígnia de progressão que o rapaz ou a menina vão receber, insígnias de interesse especiais, especialidades, cordões, insígnias de modalidades, insígnias especiais. Tudo isso a gente deve planejar no início do ano para podermos até ter como meta a ser cumprida durante o ano. Repetindo, não quer dizer que nós vamos conseguir cumprir toda a meta. O que a gente vai conseguir é nos aproximar. Mas, quando a sessão já está bem calejada, a sessão já possui bastante experiência sobre isso,
é fácil que essas previsões se cumpram pelo menos 80%, 90%, quiçá 100%. Quantidade de membros, novos membros provenientes de ramos mais jovens, membros que partem para os ramos mais velhos, ou aqueles que deixam de ser membros jovens, grande pioneiro que chega o rapaz e alcança a maioridade escoteira, podendo ou não ser um escotista. E devemos também prever os eventos especiais. Que eventos especiais são esses? Cursos para membros adultos que possam impactar a sessão. Recepção de novos membros que deve funcionar dentro de uma data conforme foi mostrado no vídeo, com esse nome, recepção de novos membros, assembleia da unidade escoteira local e outros eventos especiais. E eis aí o nosso planejamento anual, com itens a serem preenchidos mês a mês. Essa planilha pode ser feita em PowerPoint, pode ser feita em Excel, pode ser feita em Word. Não importa. O que importa é o que ela vai comunicar. Vamos supor que a nossa sessão seja uma tropa escoteira. Começando pelas atividades, em janeiro nós teremos o Jamboree Nacional, que já estava planejado pela Diretoria Nacional já há bastante tempo. Em fevereiro teremos um acampamento de carnaval, provavelmente planejado desde o ano passado pela sessão. E em julho, na nossa reunião de planejamento anual, resolvemos realizar um acampamento de inverno. Marcamos também ciclos de programa nos meses de março, junho, setembro e dezembro. Em junho, o mutirão de ação ecológica, já planejado pela Diretoria Nacional, igualmente planejado pela Diretoria Nacional o Multicom, Mutirão de Ação Comunitária, e planejado pela Diretoria Regional, a Confraternização Regional em dezembro. Temos também o número de membros. Quando a gente fala em número de membros, a gente tem que ver tanto na parte qualitativa quanto na parte quantitativa. No início do ano, nós temos 15 escoteiros de pistas, 7 de trilhas, 5 de rumos e 3 de travessia. É a nossa suposição para dar um exemplo do que nós queremos mostrar. Em março, nós teremos um ciclo de programa, mas ao mesmo tempo perderemos 3 membros. Quando a gente fala que perde 3 membros dentro do planejamento, é que a gente imagina que esses 3 alcançaram a idade limite superior e passaram para o ramo sênior. E também a gente supõe que esses 3 membros já sejam escoteiros de travessia. Então, nós perderemos 3 membros. Na parte qualitativa, perderemos 8 escoteiros de pista. Eles vão embora? Não, é que eles se tornam escoteiros de trilha. Repara, mais 8 escoteiros de trilha, 8 de pistas que passaram para a trilha, e 6 escoteiros de trilha que vão passar para rumo. Desses escoteiros de rumo, nós teremos 4 que se tornarão escoteiros de travessia. E os 3 de travessia que vão embora, conforme está colocado ali na coluna de novos membros, vão para a tropa sênior. Em maio, se prevê a entrada de 5 jovens, pela necessidade da sessão. Pode ser também em abril. Mas veja bem, a data que a gente fecha esse número de membros depende de 2 fatores. A quantidade de lobinhos que estão para passar para a tropa sênior. E outro, a quantidade de jovens novos, novatos, que vão entrar no grupo escoteiro. Vão entrar no grupo escoteiro através da seção tropa escoteira, cujo planejamento estamos trabalhando. Qual o detalhamento disso? Por enquanto, nós não temos esse detalhe. A gente coloca apenas a quantidade, os números finais serão fechados
na reunião do planejamento anual com a presença de todo o grupo. Então, depois de feito o planejamento anual, vai ter que ser feito uma adaptação mais fina, colocando-se inclusive não só o mês, mas até o dia. A entrada desses jovens, além da passagem de Lobinhos para escoteiros, que tem que ser bem discutido com a Alcatel de Lobinhos, nós temos que ver também a data ideal de entrada de novos membros de acordo com o vídeo que foi apresentado sobre a entrada de novos membros da forma mais eficaz possível. E ainda temos que manter um equilíbrio entre meninos e meninas. Então, desses 5, nós estamos precisando de 3 meninas e 2 meninos. E supomos que são 5 meninos que vão entrar como escoteiros de pistas. Pode ser que eles entrem como escoteiro de rumo, de acordo com a idade deles e de acordo com a filosofia pregada por essa sessão. Algumas sessões exigem que o jovem, quando entra, não importa que idade, seja escoteiro de pista. Mas outros, de acordo com a idade, já colocam os garotos como escoteiros de rumo. Em junho, tendo o ciclo de programa, nós vamos também perder 2 jovens, uma menina e um menino, e nós vamos ter evolução qualitativa. 3 escoteiros de pista vão se tornar trilhas, 6 escoteiros de trilha vão se tornar de rumos, 3 escoteiros de rumos vão se tornar travessia, e nós perderemos 2 travessias para a tropa sênior. No acampamento de inverno, nós teremos um escoteiro, um menino, que se tornar escoteiro de travessia, que é um escoteiro de travessia, que passará também para a tropa sênior. Em agosto, nós também perderemos mais 2 travessias, um menino e uma menina. Em setembro, com o ciclo de programa, e também de acordo com o planejamento de entrada de novos membros, nós vamos entrar 5 novos jovens, seja da Alcatel de Lobinhos, seja meninos que estão entrando no grupo. Nós precisaremos de 2 meninas e 3 meninos. Esses 5 estão supondo ser de pistas, a gente sempre supõe ser de pista, mas também perderemos 5 de pistas que se tornarão escoteiros de trilhas, 3 de trilhas que se tornarão escoteiros de rumos e 6 de rumos que se tornarão escoteiros de travessia. E em novembro a gente perde um menino, ou seja, perde mais um escoteiro de travessia. Também veremos as especialidades. Aqui nós vimos apenas 2 especialidades, astronomia e reparos domésticos. Vejam bem, não quer dizer que durante o ciclo, no planejamento de ciclo, a gente não prevê colocar uma especialidade temática, chamando uma pessoa de fora para explicar, ou mesmo um chefe de seção mais preparado para falar como se conquista essa especialidade. Isso pode ser colocado também no ciclo de programa. Mas, no planejamento anual, achou-se interessante colocar essas 2 especialidades, dando tempo ao chefe para chamar especialistas para conversar com os meninos a respeito disso daí, numa palestra. É sempre bom chamar uma pessoa de fora para dar palestra para os garotos gostam disso. E também a gente prevê mais ou menos, pelo grau de interesse dos jovens das nossas sessões, quantas especialidades vão ser necessárias. Então, no mês de abril a gente pensou na especialidade de astronomia, acreditamos 5 especialidades, e na especialidade de reparos domésticos, em agosto, imaginamos 10 especialidades. E entre as insígnias, a gente imaginou uma insígnia de Cone Sul, 3 insígnias de Cone Sul, a insígnia do explorador em julho, imaginamos 10 insígnias, inclusive aproveitando esse acampamento de inverno, e 6 insígnias de lusofonia em outubro. E entre os cordões
cordão verde e amarelo, cordão vermelho e branco em junho, 3 verde e amarelo, 2 vermelho e branco. A gente imagina pelo grau de adestramento dos nossos jovens. Nós imaginamos também em setembro, tudo dentro do ciclo de programa, reparem. Um cordão verde e amarelo e um cordão vermelho e branco. E mais um cordão verde e amarelo em dezembro. E em dezembro também a gente deve colocar uma lista de ouro no braço de um jovem orgulhoso da sua conquista. Outras atividades. Um curso intermediário escotista, já que nós temos um escotista novato no nosso grupo, vale a pena ele participar desse curso intermediário, já fez o curso preliminar, mas precisa fazer o intermediário. A Indaba Regional, em agosto, também colocado pela diretoria regional, e um curso avançado escotista, que o nosso chefe de seção deve participar. Repare que todas as 3 atividades impactam a sessão. Não quer dizer que impedem a sessão. Impedem a sessão de realizar suas atividades. Por exemplo, na Indaba Regional, em que todos os chefes e seus assistentes devem participar, as patrulhas podem muito bem fazerem atividades nas suas casas, atividades online e outro tipo de encontro que faz com que essa data não passe em branco, todo mundo assistindo televisão. Em outubro, a Assembleia de Grupo também impacta a sessão, porque nenhuma sessão deve realizar atividade no dia da Assembleia de Grupo. Aliás, é muito importante até a sessão ter jovens participando, ouvindo e até representando, podendo até dar opiniões dentro da reunião da Assembleia. Então, aqui está feito o nosso planejamento anual, que apresentaremos na reunião do planejamento anual do grupo e teremos esse retorno para possibilitarmos colocar dias dentro desses meses, alterar as datas de algumas atividades, alguma que a gente pensava, por exemplo, em fazer em junho, fazer em maio, qualquer atividade dessa, qualquer item desse, adaptando a atividade de grupo e um conselho a mais. Eu colocaria dentro do nosso planejamento anual a participação também de um membro jovem, pelo menos um, representando os membros jovens da sua seção. Isso valia até para a Alcateia. Eu utilizei isso, tive muito sucesso, porque assim os jovens não ficam com aquela sensação de que a mudança de datas, a mudança de alguma atividade foi uma decisão unilateral. Quero agradecer a vocês terem escutado a essa apresentação. As figuras foram tiradas da internet, do meu antigo grupo escoteiro 50º RJ, Cidade do Sol, Macaé. Peguei desenhos de Bill Basso, Pedro Álvares e Norman Rockwell. Muito obrigado, sempre alerta para servir.